E a gente conversa agora com o doutor Euro Bento Maciel, filho e advogado criminalista, fala aí sobre fake news, né, doutor? Bom dia, doutor Euro. Boa tarde já, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. A gente sabe, doutor, já começando essa nossa entrevista, que essa questão de fake news tem sido muito debatida, não só no Brasil, mas também no mundo, né? A gente vê lá em Brasília se movimentando com relação a essa situação, mas a gente precisa dizer ao público que é crime, né? Na realidade, a divulgação de fake news por si só, como conduta autônoma, não é um crime. Agora, os efeitos que uma fake news pode provocar, isso sim pode repercutir na esfera criminal. Uma dúvida que eu tenho, doutor, é em relação ao repasse de fake news. Você recebeu aquela fake news e está repassando ela para o grupo da família, dos amigos. Isso também é crime ou não? Pode ser também, né? Assim, explicando mais ou menos só a ideia, né? Vamos supor que determinada pessoa passe adiante uma notícia de que fulano de tal roubou um banco. Falsa, lógico, né? Isso pelo WhatsApp, uma divulgação numa rede social. O ato dele divulgar por si só, em tese, como nós não temos uma lei específica ainda sobre os chamados cybercrimes, isso não é um crime especificamente falando. Agora, quando ele coloca o nome de alguém, caluniando, dizendo que ele teria assaltado um banco, tudo isso sendo falso, isso provoca o quê? O crime de calúnia. E quem divulga a notícia falsa acaba respondendo também por propalar a notícia, que vai gerar, no caso, também um crime de calúnia também essa pessoa. Mas nós podemos ter várias outras consequências mais sérias a partir de uma fake news, né? Agora, Euro, doutor, nós estamos falando que não temos ainda uma lei específica para essa questão. Claro que vem se tornando ainda mais importante nesse momento ter esse tipo de lei. Então, eu queria, dentro do seu know-how, do seu conhecimento, o quanto é importante um país, eu não estou dizendo só o Brasil, mas um país ter uma lei específica para essa questão de fake news. Só para complementar, acho que tem uma lei que está sendo debatida, se eu não me engano, na Câmara ou no Senado, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Na realidade, existem diversos projetos de lei, né, que tratam, ora, de uma parte dos tais chamados cybercrimes, seria, por exemplo, de divulgar vírus. A outra, do chamado phishing, que é você entrar no dispositivo eletrônico de alguém e obter as informações. Então, existem, na realidade, diversos projetos de lei discutindo, para não dizer a mesma coisa, mas diversas partes de um mesmo conteúdo, que são chamados cybercrimes. Né? Agora, a divulgação de fake news está nesse contexto. Eu acredito que mais hora, menos hora, nós teremos uma lei, porque nós precisamos de uma lei específica com relação a esses crimes. É preciso lembrar que o Código Penal atual, parece até ser ridículo o que eu vou falar, mas o Código Penal que nós temos em vigor, atual, ele é de 40. Parte dele é de 84 e parte dele é de 40. Então, o legislador, tanto de 84 quanto de 40, não tinha a menor ideia do que era fake news, até sim, mas não da dimensão que isso tomou hoje em dia a partir das redes sociais. Então, precisamos de uma lei para ontem, com relação a esses delitos todos praticados por meio de aparelhos de computador e os cybercrimes em geral. Qual que é a perspectiva de aprovação de uma lei no Congresso? A gente precisa de um marco legal das fake news hoje no país? Existe alguma lei que se aproxima aí de um marco legal para definir essa questão? A gente tem algumas leis aí, que é a Carolina Dickmann, né? Depois a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vai entrar em vigor agora só em 2021. Existe aí um outro... A LGPD é um marco legal aí para essa questão de proteção de dados, mas acho que nem sempre para fake news, né? Existe alguma lei que possa ser aí um marco inicial dessa questão? Olha, vamos tomar por base a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, que ela é, de certa forma, recente. Foi já um avanço, porque esta lei ela introduziu no Código Penal artigos que que protegem realmente o direito à intimidade da pessoa humana no seguinte sentido, que é crime
hoje você invadir um dispositivo alheio e dele obter dados íntimos, como fotografias, etc. e tal. Mas só isso não resolve. Mas já foi um avanço. Nós não tínhamos nem isso há coisa de 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Agora, precisamos sim avançar nisso. Nós temos também a lei lá do Marco Civil da Internet, ela pode ser útil, mas a questão é, uma lei penal, ela pode ter a influência de outras leis, é fato, mas uma conduta só se torna crime quando expressamente prevista numa lei. E a lei penal ela tem que ser clara, direta, objetiva, ela não pode ser uma lei vaga, né? Então, eu preciso realmente de tipos penais específicos que regulamentem todas essas condutas, vamos dizer, modernas, né, relacionadas aos tais cybercrimes, para ontem, como já disse anteriormente. E, doutor Euro, o senhor, então, pela sua fala, desde o início da nossa entrevista, me parece que o Brasil está, podemos dizer assim, atrasado nesse sentido de regulamentar leis de internet? Me parece isso, se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. A própria LGPD, que iria entrar em vigor agora em agosto, já foi postergado para 2021, tem na realidade ela decorre de tratados internacionais, do qual o Brasil é subscritor, que obrigam o Brasil a ter uma legislação específica de proteção de dados, etc. e tal, justamente para ter alguma ascendência, alguma preponderância em mercados internacionais. Isso tem a ver, inclusive, com a economia, né? Sem uma LGPD, sem uma lei específica que regulamente e proteja tudo isso, o Brasil fica para trás no mundo. Quem é que vai querer fazer negócio com um país que não prevê esse tipo de conduta, que não regulamenta e protege os dados de contratantes e contratados, que você consegue encontrar o CPF, o CNPJ de alguém na internet com um simples clique? Isso coloca o Brasil para trás, realmente no aspecto comercial, no aspecto econômico e, claro, no aspecto punitivo também. Tá certo, gostaria de agradecer o doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, que deu esclarecimentos aí sobre fake news, né? Esse é um assunto que vai estar sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Júlia? É isso mesmo. Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.